Senhor Deus, nós queremos orar nessa manhã, orar nesse tempo de ministrar a Tua Palavra, pedindo ao Senhor que o Senhor venha trazer revelação, que o Senhor venha falar aos nossos corações em nome de Jesus. Repreenda todo o mal, Senhor Deus, todo espírito de confusão, de sofisma, de religiosidade, Senhor, que a nossa mente seja totalmente agora ligada a Ti e tudo que for para tirar nosso foco de Ti, seja agora cancelado em nome de Jesus e tenhamos a nossa mente totalmente cativa a Ti em nome de Jesus. Amém? Veja bem, eu tenho ministrado muito sobre esse assunto e eu vou falar de novo, foi o que nós ministramos no culto da tenda ontem, e conversando com o pessoal, falei, Deus está querendo fazer algo no nosso meio, porque essa palavra tem sido repetida várias vezes. Mas abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Gálatas 4, 19 diz assim: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ok? Se você for lá em Jó 42:5, ele fala assim: eu o conhecia de ouvir dizer. Não é verdade? Hein? Eu o conhecia de ouvir dizer. Se você for em Romanos, vamos lá em Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não sedes conformado com o mundo, mas sede transformado pela renovação de vossa mente e entendimento, para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Não é? E então, em um lugar fala até que Cristo seja formado em nós. Lá o Jó fala, eu te conhecia somente de ouvir dizer. Romanos fala que a nossa mente tem que ser conformada com a mente de Cristo, não é? Que a nossa mente tem que ser conformada com a mente de Cristo. E em 2 Coríntios 3,17, 2 Coríntios 3,17 tem um texto fantástico, que eu também quero compartilhar com vocês, 2 Coríntios 3,17, 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Ontem nós estávamos conversando sobre essa questão de Cristo ser formado em nós. Por quê? Porque nós só conheceremos Ele verdadeiramente se Cristo for formado em nós. Nossa mente será transformada, nossa mente será mudada em conformidade se Cristo for gerado em nós, não é? Então, onde o Espírito é o Senhor, não é? O Espírito é o Senhor, e onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade, nós vamos poder ser livres. Eu estava conversando com uma pessoa ontem pela manhã, e falando sobre isso com ela, e eu falei, olha, você sabe o que tem, ela testemunhou de algo que Deus fez na vida dela, de abrir os olhos dela espiritual, de coisas e palavras que ela ouvia no passado, e que ela tinha aquilo como certo, como uma palavra assim, infalível e tal, aquela coisa toda. Ela teve um contato novamente essa semana com as mesmas coisas, e ela falou, pastor, eu estava cega durante 10 anos praticamente, e eu voltei e eu vi aquelas palavras todas e aquilo não falou mais comigo, e eu fiquei pensando, meu Deus, aquela pessoa mudou, porque hoje ela tá trazendo uma palavra tão diferente. Eu falei, não, a pessoa não mudou, quem mudou foi você, porque Cristo foi formado em você, os seus olhos espirituais foram abertos. Você não vê ali em 2 Coríntios que fala o quê? Ora, o Senhor é o Espírito. Se Cristo foi gerado em você, o Espírito habita em você, porque o Senhor é o Espírito, e hoje você vê com outros olhos. Porque ela falou, então posso dizer igual a Jó, antigamente eu conhecia de ouvir dizer, hoje eu conheço pessoalmente. Falei, verdade, é isso. E isso só pode acontecer na sua vida, meu irmão, se você, e eu falei para essa pessoa, e eu repito aqui, falei no culto ontem à noite na tenda, e eu repito agora, isso acontece quando você sofre uma superexposição à palavra de Deus. Nós temos que ser expostos à palavra de Deus em verdade, não manipulada, não manipulada por doutrinas de homens, não manipulada por interesses de homens ou de grupos, mas simplesmente
pura. E eu falei para ela, você está sendo super exposta a essa palavra. E Deus me deu à mente um comparativo, que é comparar com um raio-x. Vocês já perceberam, todos nós já fizemos um raio-x do dente, ou de um braço, de uma perna, de qualquer lugar. A grande maioria de vocês que estão ouvindo, vocês já tiveram vamos dizer assim, vocês já fizeram um raio-x. E o que acontece no raio-x? Um raio-x, quando você entra numa sala de raio-x ou o dentista, quando ele vai tirar o raio-x, o que ele faz? Ele sai da sala, ele se protege. Por que ele se protege? Porque ali há uma radioatividade. Mas, pastor, e por que ele não nos protege? Porque você vai ali uma vez e passa talvez anos sem voltar ali. A sua exposição a raio-x é mínima, não vai causar nenhum problema, a não ser que esteja grávida a mulher, porque pode afetar a criança. Mas fora isso, não. E ele se protege porque ele faz 10, 20, 30, 40, 50 raios-x num dia. E durante o mês de trabalho dele, ele é exposto a muita radiação. Por isso que ele vai para uma sala à parte, para não ficar exposto a essa radiação. Porque se você é exposto a uma radiação, pode haver mutações no seu organismo, gerar câncer, a criança pode haver uma mutação e tal. Expliquei para ela isso. Então é por isso que ele sai da sala e só você fica, depois ele volta. E você não é exposto a um raio-x, àqueles raios com muita intensidade. Mas ele, por trabalhar ali, ele é exposto. E vocês percebem que quem trabalha em sala de raio-x tem um medidor de radioatividade pendurado no seu bolso. Se aquele medidor, antes do final do período de trabalho dele do mês, atingir um nível que é perigoso, ele é obrigado a sair do trabalho, esperar para que esse índice desça do seu organismo, diminua para ele voltar ativo, etc. Por isso que eles têm um tempo, horas de trabalho, que eles já sabem que para ele não ficar exposto àquilo, tá? Mas o que tem isso a ver com a palavra, com Cristo ser formado em nós? É quando você é super exposto à palavra de Deus pura, em verdade, há uma mutação genética espiritual em você. O cristão hoje precisa ser super exposto para ele sofrer uma mutação. Aonde é a mutação? Olha só o que diz lá em Romanos, para que a nossa mente seja transformada e nós possamos transformar o mundo através de quê? Da renovação de nossa mente. A nossa mente tem que ser mutada, tem que ser mudada, tem que ser transformada. Essa mutação espiritual acontece quando eu sou super exposto à palavra de Deus. Por que não acontece com a grande parte dos cristãos? Porque eles são aquele paciente que vai lá na clínica, tira um raio-x e volta daqui a um ano. A pessoa lê um versículo da Bíblia por dia, lê um versículo da Bíblia por semana, lê uma vez a Bíblia por semana. Ela não só ouve da Bíblia quando vai no culto uma vez por semana. Ela não é super exposta, por isso não acontece nada com ela. Então, o cristão tem que ser como aquele cara que trabalha no raio-x. Ele tem que estar todo dia ali, ser super exposto. E se ele for super exposto, sem proteção, vai ter mutações no seu corpo. Pode aparecer câncer, pode aparecer uma série de coisas. Tira essa parte negativa, mas traga isso para onde eu estou querendo te dizer. Você tem que ser super exposto ao Evangelho para que haja mutações na sua mente e a sua mente comece a tomar forma da mente de Cristo. E você seja transformado e Cristo gerado em você. De uma forma que você... Por quê? Como isso vai acontecer? Através de uma superexposição. Não a radioatividade, que vai trazer uma mutação no seu organismo, mas uma superexposição à palavra de Cristo. A palavra de Deus. Em verdade, não manipulada. Então, hoje você vê, tem 60 anos que explodiu a bomba em Hiroshima, no Japão. Em 2013, fez 60 anos, se eu não me engano. Até hoje, pessoas sofrem com o efeito da radioatividade. Sobreviventes sofrem até hoje. Seu corpo foi totalmente mexido por aquilo. Meu irmão, quando você é super exposto à radioatividade, isso mexe não só no seu corpo, mas nos seus filhos.
Tem gerações que nascem com problemas. Agora, quando trago isso para a palavra de Deus, quando você é super exposto à palavra de Deus, as mutações espirituais que acontecem na sua vida, vai transformar também seu filho, o filho do seu filho. Você entende por onde eu quero chegar com essa comparação? Um lado é negativo, sim. Mas quando você é super exposto, não à radiação, mas à palavra de Deus, isso muda o seu DNA espiritual, meu. Muda a sua mente. Mas isso só vai acontecer, não com uma exposiçãozinha uma vez por semana, mas quando você for super exposto à palavra de Deus, em verdade, não manipulada, não textos isolados para doutrinar pessoas a pensar conforme o líder pensa, não versículos isolados, não doutrina criadas por homens. Agora você corta o cabelo assim, você veste essa roupa, você faz. Não é isso. Isso não é palavra de Deus. Isso é doutrina de igrejas, de homem. Não estou dizendo que seja errada, mas não é isso que você tem que estar super exposto. Você tem que estar super exposto à palavra de Deus. Não uma palavra de Deus que te conduza a fazer determinadas coisas que o líder quer, mas que te leve a pensar como Cristo pensa, até a mente de Cristo. Porque muitas pessoas podem pegar a palavra de Deus e caminhá-la, por exemplo, para a teologia da prosperidade, para uma submissão cega. O líder está te levando para o buraco, o líder está te ensinando heresia, mas a obediência é tão cega que se torna guias cegos que guiando cegos. Porque estão tão enfiados numa doutrina criada por versículos isolados, ou criada por homens, ou costumes e daquele líder, que a pessoa fica cega e vai sendo conduzida numa cegueira espiritual. Isso não é a superexposição à palavra, isso é superexposição a doutrinas criadas, tiradas de alguns versículos da palavra, mas manipulada pelo homem para conduzir um povo a pensar igual a ele. Meu irmão, a Bíblia não diz, olha só, vamos lá de novo em Romanos 12:2. Olha só, Romanos 12:2. Deixa eu voltar aqui na minha Bíblia. Romanos 12:2. Não sedes conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente. De acordo com a renovação da mente do pastor? De acordo com a renovação da mente do fulano, do beltrano? A sua mente tem que ser renovada de acordo com a mente de quem? Hein? É do pastor? É da igreja tal? É da doutrina tal? Para que sejam, olha só, renovação de vossa mente, para que experimente qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Então, olha só, que sede conformados não sede conformados com o mundo, mas transforme o mundo através da vossa renovação, a renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Agora, qual a mente transformada, moldada, a quem vai conhecer a perfeita vontade de Deus? A mente de Cristo. Porque em outro versículo a Bíblia diz assim, nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, meu irmão, se nós temos a mente de Cristo, né? Olha só, se nós temos a mente de Cristo, então a nossa mente tem que ser transformada à mente de Cristo, não a mente do líder. Não a mente da doutrina da igreja, ou do pastor, ou do bispo, do arcebispo, ou do papa, ou do apóstolo, ou do... Não! A nossa mente tem que ser conformada com a mente de Cristo, para que eu possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para sua mente ser transformada à mente de Cristo, você tem que ser super exposto a quê? A palavra de Cristo. Você tem que ser super exposto à Bíblia, meu irmão. Aquilo que Cristo pensa, aquilo que Cristo acha, aquilo que Cristo fala, aquilo que Cristo fez, aquilo que Cristo faz, aquilo que Cristo vai fazer. Você tem que ser totalmente exposto a isso. Sua mente vai ser transformada à mente de Cristo, não de homens. Isso só acontece quando você é super exposto à mente de Cristo. Vocês já observaram que muitas pessoas
pregam igual o seu líder, tem uns trejeitos de pregar do líder, a forma de falar do líder, a forma de gesticular do líder. Você já percebeu que pessoas só falam na doutrina da sua igreja? Hein? Naquilo que a sua igreja, o seu líder, não consegue falar de outra coisa, não fala de reino, fala só da sua igreja, da sua doutrina, do seu líder. Vocês já conversaram com pessoas, chega a ser um difícil de conversar, não tem graça, porque ela só fala, você fala uma coisa sobre o reino, mas o meu pastor, mas o meu apóstolo, mas o meu pai apóstolo, mas o meu... Vocês já conversaram com pessoas assim? Não, mas lá na minha igreja, no meu pastor, o meu apóstolo, o meu líder de célula, o meu líder disso, o meu líder de grupo, o meu... Não, nós estamos falando de... Não, mas o meu, porque ele está sendo super exposto à doutrina humana. E a mente dele está sendo conformada com aquela doutrina. Por isso que ele só fala naquilo, ele só pensa naquela pessoa. Outras situações. Pessoas que se apegam tanto a uma igreja local, a um local de tijolo e cimento, que mesmo quando Deus fala, saia daí, vai para tal lugar que eu quero te usar em tal lugar, não é? Talvez Deus está chamando para ir para um outro lugar, não porque tem algo errado ali, não porque o seu líder pecou, tem algo errado, não, é porque Deus quer usar essa pessoa talvez em outro lugar, talvez em outro lugar, não que Deus esteja tirando ela daquele local por pecado, por nada disso. Ah, mas eu acho que eu não vou sair daqui não. Olha, meu irmão, você vê pelo andar da carruagem, Deus está te movendo para tal lugar? Ah, não, meus filhos nasceram aqui, meus filhos foram criados aqui, eu fui criado aqui, eu conheço todo mundo aqui, eu já estou acostumado aqui. Ah, não vou sair daqui não. O templo virou uma idolatria, porque foi conformada a sua mente aquilo ali. Então, para que você tenha uma mente totalmente transformada, você tem que ser super exposto à palavra de Cristo. Aí a sua mente vai ser igual à mente de Cristo. Enquanto nós estivermos superexpostos a palavras manipuladas, a doutrinas de homens, a isso, aquilo, outro, a nossa mente nunca vai ter a conformidade da mente de Cristo. Cristo nunca será gerado em nós. Cristo nunca será gerado em nós. Nós precisamos sofrer uma mutação espiritual. Uma mutação através da superexposição, não a radioatividade, mas uma superexposição à palavra de Deus. E eu tenho certeza que se uma superexposição a uma radioatividade é capaz até de fazer mutações num feto, numa mulher grávida, num bebê, pode, dependendo da superexposição àquela radioatividade, a geração daquela pessoa vai ter problemas. Se você for super exposto, não à radioatividade, mas à palavra de Deus, a sua geração será uma geração também que virá geneticamente, espiritualmente mudada, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Porque é muito mais forte que qualquer radioatividade, que qualquer poder existente e força dessa terra, é a palavra de Deus. Então, se superexponha à palavra de Deus. Superexponha-se à palavra de Deus. Se firme na palavra de Deus, naquilo que Deus diz que é, naquilo que Deus diz que faz, naquilo que Deus diz que fez, naquilo que Deus diz que faz, naquilo que Deus diz que é, naquilo que Deus diz que você é, naquilo que Deus diz que você pode, naquilo que Deus diz que você faz. Superexponha a palavra de Deus, conheça a fundo a palavra e você terá uma mente totalmente transformada e Cristo será gerado em você. É por isso que Nicodemos não entendeu, irmão. Quando Jesus chegou e falou assim, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Nicodemos era o doutor da lei, um homem conhecedor, sábio da lei. Nicodemos não era um menino espiritual. Nicodemos era um homem muito sábio, muito culto, versado na lei, totalmente conhecedor do Velho Testamento. Mas não entendia nada nesse aspecto. Por quê? Porque ainda não tinha nascido de novo. Cristo não havia sido gerado em Nicodemos ainda. Por isso, ele não entendia. Por isso que Jesus falou, é necessário você nascer de novo, Nicodemos, para que você entenda qual seja a perfeita, boa
e agradável vontade de Deus. É isso que Cristo quer para a sua vida, é isso que nós desejamos para a tua vida. Que o Senhor te abençoe, que a palavra de Deus seja assim algo como respirar para a sua vida. Respirar. Você não consegue viver alguns segundos sem o oxigênio. Que você coloque isso na sua mente, que o seu respirar seja Jesus. E você não consiga viver sem Ele. Que Deus abençoe você. O nosso e-mail é amazongospel@gmail. amazongospel@gmail. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.